E aí, bora mergulhar de cabeça numa das obras mais polêmicas e, com certeza, revolucionárias de Sigmund Freud, lá de 1905. A gente vai desvendar as ideias dele sobre a sexualidade humana. E olha, são ideias que simplesmente viraram de cabeça para baixo tudo que se pensava que era normal naquela época. Então, qual que é o nosso caminho hoje? Primeiro a gente vai entender essa ilusão do que era considerado normal. Depois, vamos ver as ferramentas que o Freud usou para desmontar essa caixinha. A gente explora umas variações, chega numa conclusão que, sério, é surpreendente sobre a natureza humana. E que no final, leva a gente de volta para o comecinho de tudo. Então vamos lá. Para a gente realmente sacar o tamanho do impacto do Freud, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Imagina só, começo do século XX. O que o pessoal, a opinião popular pensava sobre sexualidade? Bom, a crença geral era super direta, sabe? A ideia era que, na infância, sexualidade nem existia. Daí, do nada, ela aparecia na puberdade, como um passe de mágica. E claro, era sempre direcionada para o sexo oposto, com o único objetivo, ter filhos, a reprodução. Tudo muito arrumadinho numa caixinha. É aí que o Freud entra. Ele olhou para essa ideia toda arrumadinha e basicamente disse: opa, peraí, a coisa não é tão simples assim. Ele sacou que por trás dessa simplicidade toda tinha um universo de complexidades, de nuances que ninguém estava olhando. E para conseguir desmontar essa visão, o Freud precisava de ferramentas, né? Conceitos. E ele introduziu dois que são chave para a gente poder analisar o instinto sexual de um jeito completamente novo. O primeiro é o que ele chamou de objeto sexual. Bem simples. É o quem ou o que do desejo. É para onde a atração aponta, sabe? A fonte dela. E o segundo conceito é a meta sexual. Esse já é a ação, o objetivo final. É tipo o pra quê do desejo. O que se quer fazer. E é aqui, gente, que está o pulo do gato do Freud. A grande virada. Enquanto todo mundo achava que o instinto e o objeto vinham juntos num pacote só, inseparáveis, Freud chegou e falou: não, não é bem assim. Para ele, no começo, o instinto e o objeto são coisas separadas, independentes. O impulso sexual não nasce já amarrado a alguém ou a alguma coisa. Entender essa separação, nossa, é a chave para todo o resto da teoria dele. Beleza. Com essas duas ferramentas na mão, objeto e meta, o Freud começa a investigar o que na época era chamado de desvio. Ele usa esses conceitos para analisar tudo aquilo que era simplesmente taxado de perversão, sem muita discussão. E ele organiza essas variações em duas grandes categorias. A primeira tem a ver com extensões anatômicas, ou seja, usar outras partes do corpo para a união sexual. E a segunda é sobre se fixar em etapas que normalmente seriam só o começo, tipo o olhar, o toque, e transformar isso no ato principal, no objetivo final. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo, o fetichismo. Aqui, o foco do desejo muda. Ele sai da pessoa e vai para um objeto substituto. Algo que não é o parceiro ou a parceira em si. E aí vem mais uma daquelas ideias do Freud que dão um nó na cabeça. Ele diz que um certo nível de fetichismo é, na verdade, super normal no amor. Sabe aquela coisa de uma mecha de cabelo, uma roupa da pessoa que a gente ama, se tornar algo super especial? Então, para ele, isso está ligado àquela supervalorização que a gente faz de quem a gente está apaixonado. Isso levanta uma pergunta bem importante, né? Onde que está a linha? O que separa essa tendência, que é super comum, de algo que o Freud consideraria uma condição clínica ou patológica? Então, para ele, a linha é cruzada quando o fetiche deixa de ser só um detalhe, um complemento, e vira o objetivo principal. Ele se torna patológico no momento em que substitui totalmente a meta sexual normal e, mais importante, quando se desliga de uma pessoa. O fetiche vira o único e exclusivo foco do desejo. Ok, agora vamos para outra área que Freud considerava a mais importante de todas as perversões. Aquela que mexe com uma relação muito complexa, a relação entre dor e prazer. De um lado, ele define o sadismo como um exagero da agressividade, algo que ele via como parte do instinto sexual masculino, ligado à ideia de subjugar, de superar a resistência. O masoquismo, por outro lado, seria o polo passivo disso. Mas o mais curioso é a ideia dele de que o masoquismo é, na verdade, o sadismo virado contra a própria pessoa. Tipo, dois lados da mesma moeda mesmo. E agora a gente chega no ponto alto, no clímax do argumento do Freud. A ideia que, na boa, chocou a sociedade da época dele.
A ideia de que esses instintos considerados desviantes não são uma coisa rara de poucos. Eles são universais. Essa frase aqui é uma bom. O que o Freud está dizendo com todas as letras é que a predisposição para tudo aquilo que chamavam de perversão não é uma anomalia. Muito pelo contrário, ela faz parte da nossa constituição básica, de todo mundo, inclusive de quem é considerado normal. A ideia central é mais ou menos assim. Todo mundo nasce com as mesmas raízes instintivas. Só que na vida adulta, essas raízes podem tomar 3 caminhos diferentes. E o que define o caminho? Forças psíquicas, como vergonha, nojo, moralidade. Então, ou esses instintos se manifestam abertamente como perversão, ou eles são reprimidos e viram neurose, ou então são canalizados para o que a gente chama de vida sexual normal. E essa conexão é importantíssima. Para Freud, a neurose é tipo o negativo da perversão. Pensa numa foto antiga. Os sintomas neuróticos, tipo a histeria, seriam o quê? Seriam justamente os impulsos sexuais perversos que foram guardados, reprimidos. Eles não somem, não. Eles só acham uma outra saída. Uma saída indireta, disfarçada. É como o vapor que escapa pela válvula de uma panela de pressão. E tudo isso, no fim das contas, traz a gente de volta para o início. Se essa predisposição está em todo mundo, de onde ela vem? Onde é que todos esses caminhos, o normal, o neurótico, o perverso, têm o seu ponto de partida? E a resposta do Freud está justamente aqui. A conclusão dele é que, para a gente entender a sexualidade adulta com todas as suas variações, o lugar para olhar é um só, a infância. Na visão dele, os neuróticos são pessoas que ficaram presas ou que voltaram a um estado infantil da sua própria sexualidade. E com isso, essa análise toda nos deixa com uma pergunta, que é bem provocadora. Se o segredo para entender a vida sexual adulta em toda a sua complexidade está lá nos nossos primeiros anos de vida, então uma porta totalmente nova se abre. A pergunta que fica é: qual é afinal a verdadeira natureza da sexualidade de uma criança? E é exatamente essa questão que Freud vai investigar a seguir.